Olá, pessoal. Então, nos vídeos anteriores, a gente fez primeiro assim uma introdução à disciplina, né, uma visão geral, talvez. E depois, na última aula, a gente falou sobre grafos, tá? E assim, esse assunto de grafos ali foi também assim uma introdução, porque muita gente não viu, né, não sabe do que se trata grafos. E também já para fazer aquela conexão com as redes sociais e econômicas. É, de certa forma, a gente ainda não começou a trabalhar a fundo com os temas de redes sociais e econômicas, tá? Então, hoje eu acho que é a aula que, assim, a gente vai ver coisas diferentes mesmo, né? Então, eu já tinha previsto isso lá na aula de visão geral, sobre a gente puxar conceitos que vêm de outras áreas, né? Para trabalhar aqui nessa disciplina, tá? Então, a gente vai começar vendo isso já hoje, né? A gente vai estudar um tema aí que é o capítulo 3 do livro, chama-se Laços Fortes e Fracos. É, então, assim, já trazendo aí essas motivações das outras áreas, né, como eu já tinha falado antes, o que eu vou contar para vocês aqui é uma coisa bem interessante, porque eu vou falar sobre o artigo mais citado da sociologia. Tá? Então, o artigo que mais fez sucesso na sociologia no mundo todo. Tá? É um artigo desse cara aqui que chama-se Mark uh, Gran, Granovetter. Tá? Mark Granovetter. Ele ainda é vivo. O artigo ali foi do estudo de doutorado dele ali no final dos anos 60, tá? E esse artigo que é o mais famoso da sociologia, o nome dele era assim, a força dos laços fracos, né? A força das conexões fracas, ou algo assim. Né? The Strength of Weak Ties, certo? Então, nesse estudo aí, o que que o Mark Granovetter ele estudou? Tá? Ele tava pesquisando sobre pessoas que mudaram de emprego. E a grande pergunta, uma das grandes perguntas que ele fazia lá é assim, mas como é que essas pessoas elas encontravam um novo emprego? Tá? Essas que estavam mudando, né, estavam sem emprego, como é que elas encontraram um novo emprego? Então, assim, a resposta, ele fez esse estudo aí de maneira manual, tal, né, entrevistando várias pessoas. A resposta, assim, à primeira vista, é bem simples, né, através de contatos pessoais. É meio que óbvio, né, a gente fala assim, pô, mas como é que você conseguiu um emprego novo? Ah, um amigo lá me contou, tá? Só que quando ele começou a olhar com um pouco mais de calma, tá? Ele teve uma resposta ainda mais precisa. Porque assim, não era simplesmente lá o meu amigo lá contou, tá? A questão é que você você diferenciava entre os tipos de amigo, né? Então você tinha amigos assim mais, vamos dizer, do teu círculo de amizades mais que você tá vendo mais frequentemente ali. E você tem aqueles outros amigos assim que são às vezes só conhecidos, né? Então a resposta foi assim: como é que elas encontraram um novo emprego? Através de conhecidos, ao invés de amigos mais próximos. E isso é uma coisa interessante, né? Porque você pensa assim, né? Geralmente quem está mais disposto a te ajudar ou fazer algum tipo de esforço aí, né? Para te ajudar a arranjar um emprego, talvez sejam teus amigos mais próximos, né? Mas não, o negócio é meio que contra-intuitivo, tá? E esse foi o estudo lá do Mark Granovetter. Não só em relação a isso que ele, vamos dizer assim, que ele identificou, né? Que ele constatou, mas ele também começa nesse artigo, por isso que ele se tornou bem influente, ele começa a tentar arranjar motivos, né, ou explicações do porquê que isso aconteceu, tá? E aí que ele quebra em laços fracos de amizade, laços fortes de amizade, e é isso que a gente vai estudar aqui, tá? Então, assim, a grosso modo, tá? Claro que a gente vai estudar isso com calma, né? A conclusão lá do Mark Granovetter foi assim, ele queria relacionar a estrutura de redes, tá? A estrutura das redes, né? A estrutura da rede de amizades, com também questão de contatos mais ou menos próximos. Que é isso que eu falei, os laços fracos e os laços fortes, tá? Então a gente vai se aprofundar nisso daí
para entender como é que foi esse estudo aí, tá? Bom, antes disso, a gente vai começar com algumas definições, tá? Então, depois a gente volta nesse assunto aqui do estudo do Marco Granovetter. Então, assim, tem a primeira definição aí que a gente vai falar vai ser sobre esse fechamento triádico, né? Então, uma das coisas que geralmente, quando você está vendo lá a disciplina de grafos, ou a maioria das vezes quando você fala de grafos, você vê assim como se o grafo fosse uma foto, né? Uma foto, um snapshot. Ele é um grafo estático, né? Então, tá aqui o grafo com os vértices e com as arestas, né? Com os nós e as ligações, tá? Só que a gente sabe que se você for ver isso evoluindo no tempo, essas redes não é estática, tá? Pode ser que entra nó, sai nó, pode ser que arestas se formem e arestas desapareçam, tá? Então a gente tem que pensar como uma rede evolui ao longo do tempo, tá? Os nós chegam e partem, arestas se formam e desaparecem, tá? E é aí que vem essa definição aqui de fechamento triádico que a gente vai ver, tá? Então não é bem uma definição assim formal, tá? É vamos dizer, um princípio, assim, uma coisa um pouco mais fraca. Mas eu vou apresentar isso porque a gente vai precisar usar mais para frente, tá? Então, o fechamento triádico é um princípio básico de formação de novas arestas ao longo do tempo, tá? Qual que é a ideia? Então, se duas pessoas têm um amigo em comum, então, por exemplo, esse cara aqui, vou chamar de A, se ele tem um amigo B e um amigo C, tá? Então, se duas pessoas têm um amigo em comum, tá? Na verdade é assim, é duas pessoas quem? O B e o C têm um amigo em comum, que é o A, né? Então há a maior probabilidade deles se tornarem amigos também. Então, à medida que passa o tempo, essa aresta aqui ela vai se formando, tá? Você fala assim, tá bom, mas meu Deus, sério, sempre acontece isso? Não, não é sempre acontece isso. É uma tendência de acontecer isso, né? Ah, mas como é que você sabe que existe essa tendência, né? Eu não estou tirando isso daqui do nada, eu estou tirando isso daqui são estudos da psicologia, tá? Então eu já falei aqui de sociologia e agora de estudos da psicologia, né? Lá no livro vocês encontram a referência bibliográfica que de certa forma atesta aí que o fechamento triádico ocorre na vida real, né? Como eu falei, não é 100% das vezes que vai acontecer, mas é uma tendência, tá? Essa tendência aí tem várias explicações, assim, né? Por exemplo, a oportunidade do vértice B, do nó B e do nó C, eles se tornarem amigos, né? Quer dizer, é uma oportunidade, né? Se eles têm um amigo em comum, talvez algum dia eles saiam, todos eles juntos aí, e acabe que eles formem uma amizade, né? Também tem um outro assim, princípio lá também da psicologia que tem a ver com confiança, tá? Então, é claro que assim, falar de oportunidade, confiança, são coisas que a gente, cientista da computação, geralmente não trabalha com esse tipo de coisa, mas eles trabalham lá, né? São coisas informais aí pra gente. Mas é interessante pra gente entender a motivação, né? Então, confiança, né? Quer dizer, tem duas pessoas que não se conhecem, mas às vezes elas estão um pouco mais motivadas a se conhecer, porque elas têm um amigo em comum, que é o A, tá? Tem mais alguma coisa ali também que eu já vou comentar logo em seguida, mais uma razão do porquê que acontece o fechamento triádico. Mas assim, é estudo lá da psicologia social que eles chamam, tá? Então tá, isso é uma coisa, o fechamento triádico, né? Então isso daqui também eu já falei, né? Então a B e C tem incentivo para se tornar amigos, tá? Incentivo ou também pela questão da confiança, como eu falei lá, né? E aí, por exemplo, se você está dentro de né, eu só tinha desenhado antes o triângulozinho, mas às vezes você está dentro de um grafo maior aqui, né? De uma rede maior. E a tendência é que, por exemplo, feche uma aresta aqui, ó, tá? B e C, que nem ele mostrou aqui na figura, né? Tá? Poderia também, né? Existe uma tendência maior de fechar uma aresta entre o E e o D aqui, porque eles são amigos do A, tá?
Mas essa tendência, ela não ocorre, por exemplo, com, sei lá, com o G e com o E, porque eles não têm não tem aí uma relação em comum, tá? Então é uma tendência. Isso as pessoas vivem me perguntando: "Ah, professor, mas funciona assim mesmo?" É uma tendência, tá? É uma tendência, não é nada assim muito forte, né? Uma coisa matemática assim, tá? Ok. E assim, à medida que, por exemplo, você vai fechando esses triângulos aí, né? Porque vai passando o tempo e tal, começa que algumas partes dessa rede começam a se aglomerar, tá? Começa que a gente chama de formar um cluster. Um cluster é um aglomerado, né, de pessoas. Tá? Então, quando você fala um aglomerado de pessoas, existem trilhões de definições do que significa um aglomerado, um cluster de pessoas, né? A mais boba, vamos dizer assim, é você falar que um cluster de pessoas é se você tem todas as arestas entre elas, né? Então, por exemplo, isso daqui é um cluster de 5 pessoas, tá? Que é o que a gente chama de um grafo, uma clique, né, no grafo, né? Isso aqui deve estar faz parte de um grafo maior lá, e aqui tem uma clique, né? Esse nome clique aí que eles falam, né, que é um subgrafo completo, né? Um subgrafo em que tem todas as arestas. Só que é óbvio que você usar essa definição de clique para definir o que é um aglomerado de pessoas é uma definição muito forte, porque se você não tiver uma das arestas aqui no meio, né, isso aqui continua sendo um aglomerado de pessoas, né? Eles estão bem conectados. Mas se você falar que só é aglomerado se for clique, se tiver todas as arestas, é uma coisa muito... está sendo muito rígido aí, né? Tá? Então, as pessoas, quando elas querem falar assim, ah, beleza, aconteceu lá o fechamento triádico e como é que eu vou definir aí o que é um cluster? Como eu falei, existem diversas formas, não existe a forma certa e a forma errada, tá? Uma das mais conhecidas ou aceitas aí é o que a gente chama de coeficiente de clustering, tá? Então, isso daqui é quase isso que eu estou mostrando aqui do coeficiente de clustering, ele é quase um adendo aí. Porque assim, quando você for trabalhar com redes sociais, você vai ver que você tem diversas formas de medir várias coisas, né? Então, assim, por exemplo, a gente vai trabalhar isso aqui no curso. Você tem formas de medir quão importante é um nó da rede, o quão importante é uma aresta da rede, quão importante é o caminho da rede, ou quão forte é um aglomerado né? Então a gente tem essas métricas, inclusive se você usar lá o GEF lá que eu tinha recomendado para vocês lá, tá? É só você abrir as instâncias lá, né, os grafos, e você aperta num botão, ele calcula coeficiente de cluster, ele calcula um monte de métrica lá, tá? Então é legal a gente conhecer essa métrica aqui do coeficiente de cluster, uma das mais conhecidas, tá? Isso também está no livro lá, né? Então, ó, o fechamento triádico motiva a definição de métricas simples em redes sociais. Uma delas, como eu falei, né, tem várias, é o coeficiente de clustering. Então, assim, o coeficiente de clustering de um nó, aqui está a definição, de um nó A, é uma probabilidade de que dois vizinhos de A selecionados aleatoriamente sejam amigos uns dos outros. Tá? Então, vamos pegar aqui, ó, vamos pensar assim, eu tô com o nó A aqui, ele tem diversos vizinhos, tá? Então, esses vizinhos, eles podem ou não ter arestas entre si, tá? E aí, se eu pegar assim, por exemplo, uma das possíveis arestas dessa vizinhança aqui, tá? Tipo, uma das possíveis arestas dessa vizinhança, pega aleatoriamente, podia ser, vamos dar nome aqui, 1, 2, 3, 4. Então eu vou sortear, sei lá, por exemplo, sorteio 1 e sorteio 3. Tem aresta ali? Tem, né? Tem. Mas qual que é a probabilidade de se ter aresta ali? Porque na verdade é assim, a quantidade máxima de arestas que se poderia ter nesses 4 vizinhos, né? Talvez seja melhor eu desenhar aqui ó, os 4 vizinhos aqui, ó. Tá aqui os 4 vizinhos, tá? Eles estão conectados com o A lá de alguma forma, lá, né? Tipo, o A tá, vamos dizer, tá de fora aqui. Mas eu quero só olhar aqui o que acontece com os vizinhos, né? Nesses vizinhos aqui que eu estou desenhando em azul, eu poderia ter no máximo 6 arestas, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não posso ter mais do que isso.
Só que nesse desenhozinho aqui, ó, eu desenhei tipo 3 arestas aqui, tá? Então, vamos colocar aqui o nome, 1, 2, 3, 4. Então eu desenhei a aresta, agora eu vou colocar em verde aqui. Eu desenhei a aresta do 1 pro 3, então tá aqui, ó, 1 pro 3 tá aqui, tá? Eu desenhei a aresta do 1 pro 4, né, do 1 pro 4, tá? Que está aqui. E desenhei a aresta do 2 pro 4, do 2 pro 4. Então eu tenho 3 arestas de um total de que eu poderia ter no máximo 6. Tá? Então isso daqui dá uma probabilidade, né? No caso da meio aqui, né? Ou 0,5, tá? Então se eu pegasse uma aresta qualquer, né? Qual que é a probabilidade de que de fato exista aquela aresta, né? Porque essas arestas em azul aqui, elas não existem, né? Elas não existem, tá? Então, se eu pegar qualquer possível par, né? Possível aresta, qual que é a probabilidade dela de fato estar lá? Nesse caso aqui é meio. Então, o coeficiente de clustering desse exemplo é meio, tá? Aqui tem um outro exemplo aqui também, ó. Então, vamos ver, ó. O exemplo. O coeficiente de cluster de A, antes de novas arestas se formarem, vai ser 1/6. Tá? Então, tá aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Aqui é antes, né? Before. E aqui é after. Antes e depois do quê? Antes e depois do tempo passar, né? Dos triângulos lá do fechamento triádico começarem a se formar, tá? Então, antes, o A, ele estava aqui, ó, tá? E aí eu quero saber qual que é o coeficiente de clustering de A, né? Então, pensa assim, o que significa medir o coeficiente de clustering de A? Significa dizer assim, ó, a A tem uma vizinhança muito conectada, assim, são amigos bem próximos, vamos dizer, ou amigos não tão próximos assim, né? Isso que significa o coeficiente de cluster de um certo nó, tá? Então, será que A tem uma vizinhança aí super conectada, tem um clustering em volta dele, né? Então, quem são os vizinhos do A? É o B, o C, o D e o E, certo? Agora, se você olhar só para esses caras, pro B, C, D e E, quantas arestas entre eles existem? Entre eles, tá? Então a gente acaba ignorando essas arestas aqui, ó, que vai do A. A gente só tá pensando as arestas entre eles. E se você for ver aqui, a única aresta que existe é essa daqui, ó, de C para D, tá? Mas qual que é a quantidade máxima de arestas que poderia ter entre esses 4 caras aqui? Poderia ter 6 arestas. Então por isso que aqui é 1/6, tá? Uma que existe no total de 6, tá? A regra aqui é assim, né? Se você tem um cara A que tem, vamos dizer, K vizinhos, tá? A quantidade de arestas que poderia ter aqui em K vizinhos é K escolhe 2, né? K 2 a 2, certo? Porque é de quantas formas que você consegue, né, pegar os K, os K vértices aqui, os K nós, e agrupar de 2 em 2, né? Tá? Por isso que aqui a gente tinha 4, né? Então eu dava 4, 2 a 2, que se você fizer aquela continha lá, que você aprende lá no ensino médio, isso daqui dá 6. Né? Se fosse 5, 2 a 2, isso daqui dá 10. Dá 10? Dá 10, tá? Acho que dá 10. Vou fazer a conta. Então, a regra é essa, né? A regra geral, tá? Você não precisa ficar fazendo na mão ali, contando quantas arestas vão ter, né? E aqui, ó, agora depois, na segunda situação, aqui no segundo grafo, agora a gente tem aqui, ó, essa e essa aresta aqui entre os vizinhos de A. Tudo bem que formou, a aresta GF aqui se formou e a aresta GD também se formou, mas elas não vão contar para o coeficiente de clustering do A, tá? Porque você só tem que pegar dos vizinhos. Então agora você tem 3 de um total de 6. Então 3/6 que vai dar o 1/2, tá? Então agora o A está inserido num cluster mais conectado, vamos dizer assim, tá? E aí você pode medir assim, quão forte é a amizade em volta do A. Percebam que isso varia entre 0 e 1, né? Porque no pior caso isso daqui no máximo vai dar um 6/6 aqui, ou algo assim, né? Tá bom? Então é uma medida interessante aí, bastante usada, coeficiente de clustering. Então, o coeficiente de clustering varia entre 0 e 1, tá?
quanto mais forte é o fechamento triádico, tá, que opera na vizinhança de um nó, maior é o coeficiente de clustering que tende a ser desse nó aí.